Hoje eu vou te mostrar como você organiza os seus estudos, principalmente sem usar o Notion e de uma forma simples e descomplicada. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Seja bem-vindo se aqui você quer aprender a estudar, se quer melhorar a sua forma de estudar, ou mais do que isso, como hoje a gente vai organizar os nossos estudos. E esse vídeo será separado em 4 categorias. Cada fase vai influenciar na tua organização para que ela seja simples e de fato eficaz para o teu estudo. E não, você não vai precisar usar o Notion para se organizar, até porque ele é muito trabalhoso, gasta muita hora e não tem a necessidade de você organizar seus estudos dessa forma. Para que a gente comece, a nossa primeira etapa é como a gente vai se organizar e por onde a gente vai se organizar. E para isso a gente vai seguir duas coisas. Primeiro, agenda e cronograma. Nós precisamos ter essas duas coisas para começar a nossa organização dos estudos. Você pode fazer um cronograma físico ou digital e uma agenda física ou digital. Eu vou explicar o que é isso. Primeiro, o que é um cronograma? O cronograma é onde você vai organizar a sua rotina de estudos de uma forma macro, ou seja, de uma forma maior, para que você tenha um controle maior. Que no caso seria organizar a sua rotina semanal. Então, onde a gente vai organizar a semana como um todo de estudos. No cronograma, a gente vai organizar ela como um todo para que a gente tenha uma visão geral de como vai ficar a programação da nossa semana. Já a agenda, ela tem a função de que você faça um checklist das coisas que você tem no dia. Então, por exemplo, no cronograma a gente vai ter lá a semana com todas as coisas para a semana. Na agenda, a gente vai ter somente aquilo que a gente vai ter no dia de hoje. Então, por exemplo, hoje eu tenho que estudar biologia, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que fazer isso, aquilo. Você vai fazer um checklist. Essa é a diferença de um cronograma para uma agenda. E a gente precisa ter essas duas coisas. Por quê? O cronograma vai dar o controle geral do teu estudo, da tua semana como um todo, e a agenda vai te dar um controle maior daquilo que você tem para fazer no dia. Então, hoje eu vou colocar ali o checklist do que eu tenho para fazer hoje. Então, a gente vai usar essas duas formas. E como eu disse, você pode usar tanto físico como digital. No físico, eu, Igor, uso o Google Agenda. No físico não, desculpa. No digital, eu uso o Google Agendas. Para mim, o Google Agendas é a ferramenta de organização dos estudos mais simples, mais objetiva e que mais funciona. Então, eu sempre vou usar o Google Agenda e é super simples. Se você entrar no Google Agenda, é só você colocar a tarefa que você quer e no horário que você quer. É só você clicar lá, você vai ter acesso a essa ferramenta de uma forma muito simples. Já de forma para agenda no digital, eu gosto muito de usar o Notas do próprio celular. Então você pode colocar ali, abrir o Notas e colocar a função checklist, que vai ter aquela bolinha que quando você for completando a tarefa, ela vai preenchendo. Mas isso fica à escolha de cada um. Se você prefere no físico, você pode usar para fazer o cronograma um planner, que é quando a gente tem ali aquele caderno onde a gente organiza a nossa semana de estudos. A agenda, você pode usar aquele bloquinho de notas que faz assim, aquele pequenininho que você usa assim, para você colocar o teu checklist do que você tem para estudar no dia. Isso vai ser a escolha de vocês. O que vai interferir é que a gente precisa ter essas duas coisas. Tanto o cronograma para ter um controle geral, então um parâmetro geral da nossa organização semanal, e uma agenda para que a gente tenha o controle e que fique fresco a informação que a gente tem que fazer durante o dia. Então, hoje eu tenho que estudar isso, isso, aquilo, isso, aquilo. Então, eu faço um checklist na minha agenda. Importante que vocês entendam isso. Cronograma, agenda. Cronograma macro, agenda é para as coisas checklist do seu dia. Você precisa ter essa primeira coisa para conseguir já começar a iniciar a organizar os seus estudos. Sempre essas duas ferramentas juntas. E a segunda ferramenta que a gente vai usar para conseguir começar a organizar nossos estudos é sempre entender que a nossa vida pessoal e a nossa vida de estudos acontecem na mesma rotina. E para isso a gente vai colocar sempre elas juntas. Não adianta você querer construir uma organização dos teus estudos sem colocar junto disso a tua rotina pessoal, as coisas que você tem na sua vida pessoal, porque elas acontecem na mesma vida e na mesma rotina. Se você não colocar elas juntas, elas vão conflitar. O que vai acontecer? Se você não colocar na tua agenda que você tem, por exemplo, que trabalhar tal hora, ou que você tem um compromisso tal hora que é fixo, que está lá sempre, você vai acabar colocando um bloco de estudos e vai chegar no dia e você não vai conseguir realizar esse bloco de estudos. E o que vai acontecer, que é o que realmente acontece com a maioria dos estudantes, é ficar frustrado por não conseguir cumprir tudo aquilo que se tinha se comprometido na rotina de estudos. E isso causa muito desânimo. Então não façam isso. O cronograma e a agenda precisam ter as duas coisas juntas.
tanto os seus compromissos pessoais, a sua rotina pessoal, quanto as coisas que você quer estudar, os seus blocos de estudos, as matérias que você tem para estudar juntos. Essa é a segunda coisa que vocês precisam ter como clareza para conseguir construir ali em si uma organização dos estudos de vocês. Terceira ferramenta, compromissos fixos e flexíveis. Agora sim a gente vai começar a montar e organizar nossos estudos. Agora que a gente já entendeu a diferença de cronograma para agenda e já entendeu que as duas coisas precisam estar na sua rotina, tanto pessoal quanto vida de estudos, agora a gente vai começar a montar. Como que a gente monta um cronograma de estudos? Primeiro, a gente sempre vai colocar os compromissos fixos. O que é compromisso fixo, Igor? Compromissos fixos são todos aqueles que geralmente a gente não consegue adiar ou não consegue remarcar, porque geralmente acontecem todo dia ou toda semana acontece. Então, por exemplo, você tem um curso de inglês segunda, quarta e sexta. Isso é um compromisso fixo, que geralmente não troca. Então, você consegue sempre manter nisso. E você precisa colocar ele como um compromisso fixo, já que você não vai conseguir reajustar caso você queira. Então, ele é um compromisso que geralmente a gente não consegue mexer. Então, a gente vai deixar ele já, colocar ele já no nosso cronograma. Então, se você tem segunda, quarta e sexta, você já vai colocar lá na tua agenda. Segunda, quarta e sexta, esse compromisso fixo. Ah, Igor, eu tenho aula da faculdade das 8 da manhã às 11 horas ali, entre 11 horas e meio-dia. Então, coloca esse bloco já que é fixo, porque isso geralmente acontece todo dia. Então, é um compromisso que não tem como você colocar um bloco de estudo em cima disso, porque você vai estar ocupado. É um compromisso que já é fixo. Então, a gente vai começar construindo o nosso cronograma dessa forma, para que, como eu disse, você não entre em conflito com as outras coisas da sua vida quando você adicionar um bloco de estudo. Então, a gente vai começar sempre com esse compromisso fixo. Coloca lá todos os compromissos fixos que você tem na sua rotina de segunda a sexta, isso lá no seu cronograma. Então, você vai colocar lá, segunda eu tenho isso, terça, quarta eu tenho, segunda, quarta e sexta eu tenho curso de inglês, de segunda a sexta eu tenho aula da faculdade. Coloca lá que esses são os seus compromissos fixos. E aí, o que a gente vai fazer? Agora que a gente colocou os compromissos fixos, a gente vai olhar para aquilo que a gente fez, então para aquilo que a gente já adicionou e já colocou, e vai ver aonde a gente tem espaços livres, é onde a gente tem as lacunas, que são os buracos, para que você agora em si comece a adicionar os blocos de estudos. E aí sim, agora você vai começar a colocar os blocos de estudos. Mas antes você tem que olhar qual é o seu tempo. E aí algumas pessoas falam para mim, Igor, não sobrou quase nada de tempo. Então a gente vai ter que saber como organizar isso de forma estratégica, porque se a gente tem pouco tempo, a gente tem que gastar energia naquilo que é mais importante, mas eu vou contar lá na quarta etapa. O que a gente tem que entender agora é que a gente vai começar a preencher esses buracos com blocos de estudos. E você tem que estar ciente de como é a sua rotina. Se você só tem horário livre lá na segunda, na terça e na quinta, infelizmente é a sua rotina, a não ser que você consiga tirar outras coisas. O que eu acho difícil porque isso geralmente são compromissos fixos. Mas a gente tem que fazer conforme a gente tem na nossa rotina. Essa é a questão do mundo. A gente precisa fazer conforme está ali na nossa rotina e cabe no nosso dia a dia. Então a gente vai colocar dessa forma. E agora, antes de ir para a quarta etapa, eu tenho um recado importante para você. E antes de ir para o último ponto, eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro é que se você ainda não é inscrito aqui, eu te convido a se inscrever, que tem muito conteúdo para ajudar em relação aos estudos. E o segundo e o mais importante deles é que o Ordem nos Estudos, que é meu curso sobre organização nos estudos, onde eu te ensino a como organizar de forma descomplicada os seus estudos e a montar o seu cronograma de estudos, já está aberto e ele está por R$ 47,00. É isso mesmo que você ouviu, R$ 47,00. Se você quiser saber como você faz para participar, é só clicar aqui no link aí embaixo na descrição que vai ter o acesso para você por R$ 47,00. E chegamos na quarta etapa e a mais importante. Agora a gente vai fazer o estudo estratégico. Como vocês viram, geralmente quando você coloca lá na sua rotina vai sobrar pouco tempo entre as lacunas de estudos que vocês vão ter. E aí que vem o ponto chave para que a gente saiba como otimizar esse tempo. Na hora de organizar seus estudos, não é só jogar as matérias que você tem para estudar. Você precisa ser estratégico. E para isso a gente vai fazer uma seguinte coisa. A gente vai pegar uma tabela. Você pode fazer essa tabela na folha do seu caderno, em qualquer lugar. O que você vai fazer? Você vai fazer 3 tabelas. Tabela 1, 2 e 3. Na tabela 1 você vai colocar matérias que você considera difícil. Na segunda tabela você vai colocar matérias que você considera fácil. E na terceira tabela você vai colocar matérias que você considera médio.
E aí o que você vai fazer? Você vai pegar todas as matérias que você tem para estudar, seja da sua faculdade, seja do seu concurso, seja aquilo que você quer organizar ali nos teus estudos, as matérias no geral que você tem para estudar, e o que você vai fazer? Conforme a tua opinião, conforme o que você sente quando você vai estudar, você vai separar em cada uma dessa tabela. Então, biologia eu considero uma matéria média, então eu coloco lá na tabela de médio. Física eu acho difícil, então eu coloco lá na tabela difícil. Matemática eu acho difícil, coloco no difícil. Eu acho que filosofia é fácil, coloca na fácil. E aí você vai separar essa tabela por níveis de dificuldade. Então você vai colocar cada matéria num nível de dificuldade. Por que a gente precisa fazer isso? A gente tem que analisar aquilo que é mais importante para nós e aquilo que a gente tem como maior dificuldade. Pensa da seguinte forma: se eu tenho maior dificuldade em física e matemática, significa que quando eu vou fazer uma prova, quando eu vou estudar essa matéria, eu tenho mais dificuldade e a chance de eu errar numa prova é maior, porque eu tenho maior dificuldade nessa matéria. Então o que a gente precisa fazer para corrigir esses erros? Focar mais nessas matérias que a gente considera difícil. Já que as matérias fáceis elas são mais simples, se eu só dar uma revisada, se eu só dar uma estudada por cima, eu já consigo entender bem. Porque para mim eu considero que essa matéria é uma matéria fácil. No caso ali a gente colocou como a filosofia. E aí, por que é importante que a gente faça isso? Justamente para que você tenha clareza de onde a gente vai focar mais e onde a gente não vai focar tanto. Então, se você tem pouco tempo, o que eu sugiro para você? Que você se foque em estudar mais as matérias difíceis. Então, colocar mais blocos de estudo durante a semana com as matérias difíceis. Já as matérias médias e as matérias fáceis, coloque menos vezes. Então, Igor, eu tô com um tempo meio apertado, então coloca lá, o máximo possível todas as matérias difíceis, as matérias médias e se sobrar um tempo você adiciona a matéria fácil. Se não der, tudo bem, você revisa ali perto da semana da prova. Mas o que a gente tem que focar mais é a nossa energia, aonde é aquilo que demanda mais. Então eu tenho maior dificuldade aqui, a minha energia sempre vai ser focada mais dessa forma. Quando a gente usa essa estratégia, a gente consegue ter um estudo mais efetivo e uma organização dos nossos estudos mais efetivas. Sempre façam isso. Para montar o cronograma de vocês, sempre façam isso que vocês vão ter um controle melhor daquilo que de fato é relevante para vocês e aquilo que não é tão relevante. E aí vocês conseguem ter um controle muito bom. Tá vendo que nesses 4 passo a passo a gente montou um cronograma hiper completo, útil e fácil de fazer, sem usar o Notion, sem gastar um tempo exuberante. A gente fez isso de forma clara, simples e útil. E é isso exatamente que eu quero mostrar aqui quando eu trago esse canal para vocês. Eu quero mostrar como que a gente faz isso de forma estratégica e útil. Então, se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreve. Também te convido a me seguir lá no meu Instagram, @IgorPsico, tá aparecendo aqui para vocês. E nós nos encontramos no próximo vídeo. E se você quer fazer parte da minha turma, é só clicar aqui. Beleza? Coloquem isso em prática. Se você não colocar em prática, não tem como resolver. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!